Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Está começando mais uma edição do nosso Meu Nome é Correria e hoje a gente está recebendo um convidado mais do que especial, aritmeticamente falando. Eles são dois pela primeira vez aqui no nosso programa. Estamos enfrentando esse desafio de entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo. Não é fácil, mas a gente, ou melhor, vocês vão nos julgar ao final do nosso episódio. Eles são os fundadores do SP Invisível, com mais de 1.700 histórias contadas de pessoas que de outra forma estariam invisíveis até agora. Um impacto de dezenas de milhares de pessoas, é um trabalho fundamental. O nome deles é André e Vinícius, mas podem chamá-los de Correria. Consegui. Beleza, Cazé. Primeiro desafio vencido. Prazer. O André e o Vinícius. A câmera corta. O André e o Vinícius. Eu não vai conseguir identificar vocês agora. Conta pra gente como é que surgiu essa história do SP Invisível. Eu sei que vocês já contaram pra muita gente, mas cada vez que a gente conta é uma história diferente, não é? E a gente gostaria de ouvir diretamente de vocês. Boa. Essa correria começou 8 anos atrás, né, Vini? A gente... 2014. 4 anos, 5 anos. Vocês são novos, né? 18 por aí. a gente... Eu e o Vinícius, a gente é da mesma igreja, né? E nessa nossa igreja, um dos pastores propôs para que um grupo de adolescentes fotografasse o que era invisível na cidade de São Paulo. Estamos falando de uma igreja católica, presbiteriana, batista, evangélica, universal. Batista? Batista. Tá. Igreja Batista da Água Branca. E aí, nesse dia, né, a gente saiu pelas ruas de São Paulo, fotografou o que era invisível na nossa perspectiva, na perspectiva dos adolescentes que estavam ali. O briefing foi esse. O briefing é esse, invisível. O que é invisível? Vocês foram de boa, assim? Falaram, pô, cara, como eu vou fotografar um troço que é invisível? Ninguém questionou nada. Era bem subjetivo, assim. Tipo, eu quero invisível no meu dia a dia, não era invisível no dia a dia dele, no seu. Então, pareceu foto de tudo, assim. Era um experimento social, assim. O que é invisível, né? Acho que cada um vai ter uma resposta para isso. E aí, a gente, né, coletou a resposta de quem tava ali. E foi fotografar com o celular, celular, mesmo? Celular, tá. E saíram fotos de senhoras de idade caminhando sozinho, de uma pessoa na praça sozinho, uma faixa de pedestre com algumas pessoas passando. Lixo no chão, prédios bem altos. Mas dentre essas fotos tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. E foi isso que chamou minha atenção e do Vinícius, né, Vini? Só que eram fotos, tipo, à distância, né? Tipo, Sim. O cara deitado ali, e hoje a gente até sabe que isso é hiperinvasivo. Tipo, tirou foto e nem falou com ele. Uhum. Não chega perto, né? Tipo, mais pra fazer aquela foto mais artística, de denúncia, enfim. E aí depois rolou essa exposição lá na igreja, esse evento e tal, que chamamos de SP Invisível. E uns 2 meses depois, a gente conversando sobre esse nome e falou, pô... Lembra aquele evento SP Invisível e tiramos um monte de foto de gente na rua e tal? Invisível não é o corpo dela deitado, né? Na rua. A gente vê, tem até reações horríveis, né? Fecha vidro, esconde bolsa, atravessa a rua. Invisível é a história dela. Vamos contar essas histórias? E na época o André estava começando no cinema, com a imagem, com foto, eu começando jornalismo, e aí a gente se juntou, fez uma fusão. Um joint venture. E começamos o projeto da SP Invisível nesse formato que é hoje, de foto, de texto, de escrever as histórias. E existia uma divisão, o André fotografa, você escreve... Existia, mesmo porque não ia dar certo se eu, se eu escrevesse, não ia dar certo. Mas acho que isso foi bem legal, assim, no começo, porque sempre ficou muito claro qual era o talento de cada um. Uhum. E aí, quando a gente saía sozinho, né? Eu saía no meu dia a dia depois da faculdade, aí eu fazia foto, gravava a minha conversa com a pessoa que eu tava conversando, mandava esse áudio pro Vini. O Vini fazia foto, me mandava essa foto, eu editava a foto e a gente ia fazendo essa collab, assim, né? Vocês iam postando isso o quê? Facebook? Facebook. O Instagram nem era... Aí, final de semana, se tava livre, a gente fazia o rolê os dois juntos, assim. Uhum. E aí, cada um fazia mais seu trampo e tal. Só que no começo, se você for ver, como tinha esses rolês separados, eu fazia o meu e ele dele... tem umas fotos horríveis lá, que era de quando eu saía pra tirar foto. Que aí eu pegava o celular, tirava, não tinha câmera, enfim. Mas sempre foi no Facebook e foi muito orgânico, assim, né, o crescimento. Eu acredito que foi a partir da empatia que gerava no pessoal. Por exemplo,
A gente contava a história de uma mãe na rua. Aí isso colava num grupo de mães no Facebook. A gente contava a história de um cara que foi advogado alguma vez na vida. Isso ia para um grupo da OAB. E por aí vai, sabe? Ia viralizando organicamente pela empatia com a história. Quer dizer, no momento que vocês faziam com que a história viesse à tona, que despertava e também outras pessoas se identificavam com a história, Sim. né? Enquanto é uma coisa distante lá, não sei o que. Isso. É advogados, olha só. E assim sucessivamente. A Né? gente As pessoas tirava uma barreira ali, né? Tirava a barreira e percebia a identidade de alguma forma. As pessoas se identificavam. E acho que foi isso que fez a gente entender qual era a função do que a gente estava fazendo. Assim. A gente não fez com uma intenção... a gente foi descobrindo, né, qual era a capacidade que o nosso trabalho tinha. Não foi assim, uma coisa totalmente intencional de, nossa, a gente vai conseguir isso e vai alcançar isso. As pessoas foram falando pra gente, isso tá me fazendo eu ver a pessoa que eu passo no dia a dia ali, quando eu pego o metrô, eu vejo... a pessoa em situação de rua sempre esteve ali, mas eu não via ela. E aí eu passei, depois que eu vi uma história no Facebook, eu comecei a ver ela ali. Então a gente começou também a entender a importância do nosso trabalho, e quando a gente entendeu essa importância, a gente falou, vamos fazer mais e melhor. E aí o trabalho foi tomando uma proporção muito grande, assim, desde o começo. Depois, mais ou menos de 1 ano e pouco de SP Invisível, a gente lançou nosso primeiro livro, que é o A Cidade Que Ninguém Vê. E fez uma das nossas primeiras ações sociais, assim, com financiamento coletivo, que foi o Natal Invisível. Que aí foi uma ceia no centro de São Paulo para... Na época, acho que eram 250 pessoas em situação de rua. A gente montou uma ceia e serviu a população de rua. Sim. E aí... Desculpa, fica à vontade. Não, é isso, assim. Acho que a gente foi, assim, se descobrindo e criando, assim, o nosso caminho e vendo o que era necessário, escutando, né? Um trabalho de muita escuta, desde o começo. E todos os passos bem naturais, assim. Tipo, a criação de ação foi uma demanda que o pessoal falava, eu tô enxergando, mas eu ainda não consigo fazer alguma coisa. Eu preciso de um empurrãozinho, preciso de uma oportunidade de voluntariado, sei lá. Então, aí a gente começou a criar esses ambientes, o Natal, o inverno, para as pessoas poderem se conectar ali e a partir dali ter essa mudança de olhar e tal, e não precisar mais da gente para fazer isso. E hoje o SP funciona desses 2 jeitos, com ação e conteúdo. Isso era quando eu te interrompi, o que eu ia te perguntar é o seguinte, até aquele momento da narrativa, vocês estavam contando como é que a vida das pessoas que enxergavam, ou que não enxergavam as pessoas em situação de rua foi transformada. Agora eu comecei a enxergar, agora eu entendo aquele drama. Mas de que maneira isso impactava as pessoas que estavam sendo fotografadas? Porque, a princípio, pelo que vocês estão me contando, quem era impactado não era quem estava sendo fotografado, e sim aquelas pessoas que viam no Facebook. Sim. Eu acho que hoje a gente é um pouco mais bem compreendido com isso. Mas no começo a gente sofreu muita crítica de tipo assim, vocês estão contando a história dessa pessoa e vocês não estão ajudando em nada ela? Vocês não estão fazendo nada por ela? E aí bateu. A gente vestia essa... Caralho, mano! Porque é que assim, o que a gente entendeu inicialmente foi assim... Eu sou formado, eu sou cineasta, o Vinícius é jornalista. Então, o que a gente tem pra oferecer de melhor pra população em situação de rua são as nossas melhores habilidades. Conforme o tempo, a gente foi cada vez se dedicando mais e colocando o que a gente sabia de melhor. E a gente foi sofrendo essas críticas e a gente foi se perguntando o que a gente tá fazendo de errado, o que tá acontecendo. E aí teve uma palavra, uma palavra muito confortante, né, de uma pessoa na nossa carreira, que foi o Suplicy, porque a gente recebeu um prêmio, o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos do Estado de São Paulo, e esse prêmio a gente recebeu junto com ele. Ele recebeu esse prêmio também nesse dia. E a gente contou dessa nossa indagação, assim, né? Suplicy, a gente tá contando essas histórias, dando visibilidade para essas pessoas, dando voz, mudando o olhar da sociedade, mas a gente não tá dando nada para essas pessoas. E ele falou assim, que legal que vocês estão fazendo isso, porque esse problema vem sendo resolvido ou observado da mesma maneira há muitos anos, e vocês estão vindo com uma maneira diferente de fazer a diferença nisso, né? Com essa realidade. Então isso foi muito confortante, assim, pra gente, né? E ele falou de todo um órgão, né? Que existe toda uma coletividade, assim, por exemplo... Não é vocês que tem que fazer tudo. Vocês têm que contar a história. E aí tem o assistente social, aí tem o psicólogo, aí tem o advogado, aí tem o médico. Mas sendo mais prático, assim, respondendo sua pergunta... A gente consegue ajudar tanto no macro e pontual quando faz as ações, mas várias histórias que a gente conta, às vezes organicamente conseguem ser ajudadas assim.
a gente, sei lá, conta a história de um cara que precisava de uma cirurgia. Essa história chega num médico. Então vamos contar essas histórias aqui. Eu quero entender isso, porque assim, o slogan, você entra lá no Instagram, histórias que como é que é? Histórias que transformam vidas. Como que essas histórias transformam essas vidas? Conta um exemplo disso, seja lá qual for. O mais impactante, o menos impactante, o primeiro, o segundo, não sei. Eu vou falar desse que eu já comecei, assim, que é o Geraldino, que a gente contou a história dele. Ele vivia parado no Vale do Anhangabaú, porque ele tinha uma hérnia que deixava a região ali do saco dele enorme. Então não podia andar. Vivia de cadeira de roda. E aí contou essa história, falou que era muito caro, que não fazia no SUS e tal. E aí precisava fazer uma cirurgia. Tirar isso, Tipo uma elefantise, né? Era quase que isso, E aí a gente contou essa história. Essa história chegou num médico que no momento estava dedicado ali também na gestão de um hospital, mas ele já tinha passado por essa fase de... Ele manjava, né, de fazer cirurgia e tal. E ele falou, eu vou fazer, eu ofereço o hospital, que o hospital sou eu que estou abrindo aqui, é um hospital novo, enfim. E também todo pós, como pós, sei lá, a gente volta para casa. E aí toma os cuidados, toma o remédio, tudo. E qualquer ferida não vai ter perigo de abrir de novo, enfim. E aí o pós ele teve que ficar lá mais tempo ainda. Então a gente ficou com ele 1 mês no hospital. E o médico ofereceu tudo. E hoje ele não saiu da rua, mas ele voltou a trabalhar. Até porque sair da rua é outro processo que a gente pode falar depois. Mas ele voltou a trabalhar, tudo, voltou a andar. Ele gosta de vender coisa em porta de estádio, assim, tipo churrasquinho, amendoim, enfim. Quer dizer, o cara tem mobilidade. Então ele tá sempre no Morumbi, tipo em Itaquera, no Palmeiras aqui. Voltou a viver, tipo, só ainda não tem uma casa, mas... Sim. Mas, poxa, toda aquela enfermidade que ele tinha, em termos de dor, curado, de constrangimento e tudo, até para ir num banheiro fazendo isso, complicadíssimo, assim. Poxa, muito legal. Sim. Uma história de transformação também. E você, André, conta uma. Eu só queria fazer uma observação não tem espaço. Não, que eu falei isso, né, da nossa... Eu tava falando do Suplicy, que ele falou isso, mas hoje o ESPN Visível é muito diferente daquele começo, né, que era só de contar as histórias, a gente tava satisfeito com isso. Hoje a gente faz muito além disso. Então, todas as histórias que a gente conversa hoje, tem uma assistente social que faz um encaminhamento para essas pessoas. Seja esse um encaminhamento para algum serviço público ou encaminhamento para um espaço de moradia que essa pessoa queira estar. Então, todas essas histórias estão sendo cuidadas. Entendi. Quer dizer, uma vez que você expõe a história de alguém, essa pessoa está com uma rede de suporte por trás. Sim. Recentemente mesmo, né? É bem recente isso, assim. A gente tinha... Mas eu não quero colocar vocês numa posição defensiva, não. É muito importante o que você está trazendo. E a gente vai voltar esse soco aí no estômago, porque é importante para todo mundo. Porque a gente precisa tomar um soco mesmo de vez em quando e falar, puta, doeu, cara. Por que doeu? Porque, pô, de repente tem alguma coisa que eu posso melhorar, mas vai. Sim, e eu tô muito feliz, assim, com isso que a gente vem fazendo, porque o que a gente tá fazendo agora pela população em situação de rua é promover experiências de cuidado individualizado. Então, isso que o Vini contou agora é uma experiência de cuidado para aquela pessoa. Hoje o sistema público, ele olha a situação de uma maneira muito... generalizada, né? E a gente, como ONG, a gente consegue olhar aquele indivíduo e ver o que a gente pode proporcionar para ele. Então, por exemplo, tem uma história que vai sair no nosso canal do YouTube no fim desse mês, porque a gente tá falando, esse é o mês das mulheres, a gente tá falando sobre esse assunto, que é um artista que fica do lado da Paulista e ele esculpe, ele tá em situação de rua, ele tem a barraca dele ali, se você for hoje na Paulista, você vai encontrar ele ali, ele tem uma barraca dele ali, e ele esculpe obras de arte. E quando eu conheci ele ali, eu, né, e a equipe da ESPN Invisível, a gente pegou ele e falou, você quer conhecer o Museu Afro, que lá tem muitas esculturas? Ele falou, quero. Que legal. Aí a gente entrou em contato com o Museu Afro, pediu liberação para entrar lá, para gravar lá. A gente levou ele para o Museu Afro, ele conheceu as obras de arte, pegou as impressões dele ali e enriqueceu culturalmente ele. Então, às vezes, são diversas coisas que a gente pode fazer para a população em situação de rua. Hoje a gente está cuidando dele também, ele está num espaço que ele está dormindo lá, ele não está dormindo mais na rua. A gente está construindo essas medidas de ajuda, sabe, Cazé? Não existe uma solução e não existe uma solução fácil.
Então, a gente, como SP Invisível, a gente está ajudando a população de rua e descobrindo as melhores formas. Porque a gente tem esse espaço e esse DNA de inovação, de buscar novas soluções. Então, essa é uma área que está em desenvolvimento, né? Começou agora, então a gente tá super feliz que isso... que a gente vê uma esperança nisso. Eu ouvindo vocês, a mensagem que fica para mim, para as pessoas que eu imagino que estão nos assistindo, a gente espera que vocês estejam assistindo, que é de, cara, comece a fazer. Né? Você não vai fazer o ideal desde o princípio. Sim. Primeiro você vai atender uma necessidade mais imediata e à medida que você vai ganhando musculatura, você vai, olha só, a gente pode ir além, pode juntar mais pessoas, você vai somando outras pessoas. Né? Quantas pessoas trabalham hoje na ONG? Quando vocês estão fazendo ações na rua, esse número de pessoas chega a quanto? Como é que funciona? Hoje a gente tem 8 pessoas na SP Invisível trabalhando com full time lá, contratados pela ONG. Isso, para isso acontecer, para a gente conseguir chegar nesse resultado que todo mundo vê hoje, da gente estar ajudando a população em situação de rua. Qual foi a sua segunda pergunta? Um dia de ação chega quantos voluntários? Quantas pessoas envolvidas numa ação? Numa ação... Assim, num dia vai para 200 pessoas, já chegou a ter 300 pessoas. A gente também, durante o nosso período de ação, a gente tem 2 ações muito... A gente tem 4 ações, mas que esse ano a gente reduziu para 2 ações muito grandes, que são o Inverno Invisível e o Natal Invisível. Essas são as nossas 2 ações principais. Todo mês tem alguma coisa acontecendo. Então, todo mês a gente está ajudando uma pessoa individualmente, várias pessoas individualmente, né? Que é isso que eu contei do cuidado individualizado. E a gente está fazendo uma ação social. Isso vai começar, na verdade, a partir do próximo mês, uma ação ou desse mês, uma ação social para um grupo de pessoas em situação de rua. E nesses meses que não tiverem essas pequenas ações, vão estar acontecendo essas grandes ações, que é o Inverno Invisível e o Natal Invisível, que são ações que a gente já faz há 6, 7 anos, assim, mais ou menos. Desde o começo. E... antes de qualquer ajuda, é legal sempre ter um passo atrás, assim, que é o escutar. Porque o que a gente cansou de ouvir de gente que falou assim: Vini, André, eu fui lá ajudar o cara já com um prato de comida e quebrei a cara. O cara falou que não tava com fome, o cara falou que ofereceu pro amigo dele, enfim. Porque não perguntou como que eu posso te ajudar, o que você tá precisando. Foi direto ali na ideia de que ele tá com fome por estar na rua. Eu sei, ele tá com um problema que eu sei qual é. Eu sei o que você precisa. Sim. E às vezes... toma aqui a comida que eu mais gosto, né? Tipo, mas eu não gosto. Eu sou alérgica. E às vezes a ajuda pode ser com coisa que a gente tem e nem sabe. Por exemplo, tem um amigo nosso que ele falou: depois de escutar as histórias eu tomei coragem de falar com um cara que fica em frente à minha casa. E ele é músico. E aí ele falou assim: como que eu posso te ajudar e tal? Já foi levando comida também. Aí o cara pegou e tal. Mas aí ele falou: eu queria um radinho para poder escutar minhas músicas, meus louvores, enfim. Aí ele falou: olha, um rádio eu não tenho, não consigo comprar para você agora, mas posso pegar o violão lá em cima, descer e a gente canta aqui o que você quiser. E tiveram um momento lá de música, acredito que não parou só nesse momento, desceu mais vezes, enfim. Mas, ou seja, ele sempre passou por lá vários anos, meses... sempre teve o violão lá em cima na casa dele e nunca desceu para tocar uma música pro cara. E esse aprendizado é fundamental também, né? Tipo, uma tecnologia social. Como é que você aborda as pessoas? Como é que você aborda as pessoas de uma maneira que as pessoas não se sintam constrangidas, que elas se sintam acolhidas e que eventualmente possam ser ouvidas, né? Exato. Quer dizer, leva um tempo para desenvolver isso, né? Então, essa é a pergunta que a gente mais ouve, assim, de como que a gente... faz a abordagem. Se aproxima e tal, só que ao mesmo tempo é que a gente sempre achou mais simples. É mais porque a gente nunca criou uma técnica, estabeleceu um método, o método de abordagem do SP Invisível. A gente sempre foi tipo: oi, tudo bem? Como é que você tá? Qual é o seu nome? Clareza e respeito. Não, mas isso a gente tem um projeto... Já tá aí, você já falou. A gente tem um projeto que... é de contar histórias. Talvez possa acontecer alguma coisa com a sua história, mas talvez não. Agora, isso no começo, né? Agora a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Mas clareza no sentido de tirar a expectativa. A gente quer contar a história, sentar no chão aqui, contar a história, ouvir. E respeito no sentido de, não quis, não quer trocar ideia, não vamos insistir. E qual é a sensação que vocês têm? As pessoas têm uma necessidade muito grande de serem ouvidas. Muito. De serem vistas. Sim. Né?
A gente já aconteceu de a gente ir pra Praça da Sé. Esse dia pra mim foi muito marcante, assim, porque a gente foi pra Praça da Sé, encostou próximo de uma árvore, assim, e eu chamei uma pessoa em situação de rua pra conversar, o Vini chamou outra pessoa. Quando aí uma outra pessoa me abordou e falou, posso conversar com você? Eu falei, pode, deixa eu só terminar de conversar com essa pessoa conversando aqui, e eu já falo com você. E aí começou a formar uma fila de pessoas querendo conversar com a gente. Ouvidoria. E aí chegaram pessoas que já conheciam a gente e falaram, pô, eu quero falar um negócio, o SP Invisível pode me dar esse espaço? Porque eu quero comunicar uma coisa, eu quero dizer um negócio aqui que eu quero contar pra todo mundo. Então, a população em situação de rua começou a reconhecer a gente também como esse espaço onde eles têm voz, onde eles podem ser escutados. E esse lugar esse ambiente que a gente cria, né? Ele é um ambiente de muita liberdade, de muita escuta mesmo, sabe? Não é de a gente tentar impor uma verdade sobre aquela pessoa, de dar um conselho. A gente evita todo esse tipo de coisa, porque é esse lugar onde essas pessoas se sintam acolhidas mesmo. Uhum. E a gente tem visto quanto isso tem afetado até o serviço público, de o serviço público perceber que a gente está fazendo diferente. Uhum. De a gente está tratando essas pessoas de uma maneira mais humanizada. E isso é muito legal, porque isso começa a fazer com que o sistema comece a se repensar de como tratar essas pessoas. Porque o SP Invisível trouxe uma maneira nova de tratar essas pessoas. Que assim, pra gente é muito simples, né? Como o Vini tava falando, mas que é diferente. Sim, que é a famosa maneira nova antiga. Porque, tipo, antigamente, simpatia, né? Qual é a forma nova de ouvir a pessoa, né? Valorizar a pessoa, Exato. valorizar o que a pessoa tem a falar. E não chegar de cima para baixo. E antes de tudo é um olhar também, né? Porque o próprio nome já brinca com a visão, né? SP invisível, tipo, é algo que a gente não tá vendo e tal. E esse olhar é um olhar que a gente convida, sei lá, a empresa a ter, Estado a ter, todo mundo a ter esse olhar, que é esse olhar individual. Uhum. Hoje, por exemplo, se a gente vê um albergue, parece uma cama do lado da outra, chega lá, recebe um número, você vai ser o A1, A2, A3, B, enfim. E aí tira o nome dele, tira todas as particularidades dele, sei lá. Zero identidade. Separa casal, separa cachorro de dono, carroça de catador. Tudo isso compõe a identidade dele, né? E vai tirando dele. Põe um horário hiper rígido, sei lá, se a pessoa tem um emprego, às vezes não consegue pegar vaga. Então, tipo, o que seria esse olhar individual, mas ao mesmo tempo a nível de política pública? Só botar um quarto. Mesmo lugar do albergue pode ser temporário, mas põe uma privacidade pro cara. Põe um biombo. Pra ele poder ter um tempo ali dele, sozinho, tranquilo, relaxado, não ficar sempre atento, que é um negócio que eles ficam no albergue, né? Sempre atento se alguém vai roubar. Então, todas as políticas públicas hoje tratam desse jeito generalizado, assim como o André falou. A gente teve a graça, a honra, a felicidade de receber aqui o padre Júlio Lancelotti. E a gente sabe que muitas vezes o Estado trata muito... Bom, o Estado trata todo mundo muito mal. E o padre também. Como é que é a relação de vocês, por exemplo, com o Estado? Vocês estão falando, vocês estão trazendo uma forma de enxergar diferente. Vocês estão trazendo uma metodologia diferente, de certa forma. Que vocês estão mostrando que existe um caminho mais humano possível de se fazer essa abordagem. O Estado entende isso bem? Vocês sofrem algum tipo de perseguição? Vocês têm apoio estatal? Não. Ah, como assim? Sério? Eu acho que é um lugar de a gente, se vocês quiserem fazer diferente, a gente tá disposto, tipo, de vocês ouvirem a gente. Mas nunca teve esse convite de, tipo, como é que vocês fazem? Como é que a gente implementa? Como é que... Tipo, nunca teve esse interesse. Essa forma de lidar deles é a forma que eles querem continuar lidando. O Padre Júlio às vezes é solicitado, né? Pra ajudar e tal, mas mesmo assim a gente vê que é chamado e depois fazem igual. Tipo, continuam fazendo a mesma coisa. Então, até que ponto querem mudar mesmo, assim, né? Mas a gente nunca foi chamado pra, sei lá, vamos construir aqui tal política pública. Como aconteceu aí, não tem uma hostilização, mas também não tem nenhum apoio. Não. Hoje a gente é um projeto que não tem nenhum vínculo religioso e nenhum vínculo partidário, né? E a nossa relação... Vocês querem ter? Não, a gente não tem interesse em ter. A gente não tem interesse em ter. Até porque, como o Vini falou, assim, nunca veio nenhuma
proposta, nenhuma... Acho que as abordagens que tiveram com a gente foram muito interesses estéticos, sabe? Do que interesses de transformação realmente. Então, a gente não vê por aí hoje uma possibilidade. Quem sabe um dia isso pode acontecer, mas hoje a gente não vê isso. E é uma coisa que às vezes acaba afastando, né, outras pessoas. E como eu coloquei no começo, esse Visível começou numa igreja. Logo no começo a gente falou, esse projeto é muito maior do que essa igreja. Esse projeto é do mundo todo. E a mesma coisa eu acredito em relação a um partido. Esse projeto não pode ser de um partido, esse projeto é do mundo todo. Então, o Estado, ele é o único que é capaz de causar realmente uma transformação muito grande. E na verdade, isso acho que a gente precisa encontrar uma forma, né, de não se rotular com alguém ou com algum partido, mas de conseguir, né? Porque acho que a gente tem objetivos em comum, que é de transformar essa realidade dessas pessoas. Essa talvez não esteja tão comum assim, esses objetivos de você. Nem todo mundo está disposto a essa transformação. E era outro ponto que eu ia trazer. Assim. Então, ficou muito clara a relação com o Estado. Então, se você tem uma ONG aí, se você está pensando em transformar e ajudar as pessoas, conte que você não vai contar com o Estado. Né? É um bom o Estado começo. Não vai te ajudar. Pode ser que não atrapalhe, mas pode ser, com ajudar vai ser bem difícil. Com relação à empresa, como é que vocês monetizam isso? São 7 pessoas trabalhando direto, full time, dentro da organização, o que é muito importante para vocês terem a estrutura para conseguir avançar com as pautas de vocês. Como é que se monetiza isso? Vocês têm apoio da iniciativa privada? Como é que as marcas veem participação, já que a gente está falando de uma situação em que as pessoas não estão invisíveis ali à toa. Né? As pessoas foram tornadas invisíveis. Né? Então, existe interesse de que isso não seja visto. Então, assim, como é que funciona? Como é que descola grana para bancar um projeto que quer dar visibilidade às pessoas que outras pessoas querem manter invisíveis? Deu para entender? O trabalho Deu para entender? Deu. Sim. O trabalho... Posso repetir? Esse trabalho das histórias, da visibilidade mesmo, né? A gente sempre patinou para conseguir alguma monetização. Foi mais depois quando a gente abriu esse braço de fazer ações, por um esforço do André, de diálogo com empresas e tal, que conseguiu uma monetização no Natal, no inverno, agora nessas ações pontuais, nas histórias. Mas o contar histórias, as empresas ali nunca... Quando a gente só fazia foto, texto, enfim. Por que não? Qual é a avaliação que vocês fazem disso? Por que as empresas, de repente, não mergulharam? Não sei. André, você é o cara do business. Do business, né? O cara meio com óculos e tal, assim, porra. Steve O cara Jobs. já abriu a planilha ali na frente. Peraí. Tá no Trello. Eu acho que... Olha, eu acho que assim, as empresas elas têm alguns interesses muito voltados à reputação e branding, assim, né? Que é o que elas realmente estão interessadas. E quando a gente começou a abrir portas para esse caminho, que é de ajudar as empresas a estarem mais próximas do propósito delas, a gente conseguiu estar mais próximo das empresas. Hoje a gente escolhe as empresas que a gente quer trabalhar e a gente escolhe as empresas que fazem sentido com o nosso propósito. Mas acho que o caminho da SP Invisível realmente a gente estar na parte social, né? Eu comecei falando, eu e o Vini somos formados em produção de conteúdo, mas Existe essa formação? Não. Em jornalismo isso não. Tá, mas assim... Não, fala aí que eu quero fazer, mano. Que eu não sei produzir conteúdo para Instagram, tô precisando aprender, mano. Formado em formado Story. em Instagram. Formado em Reels. A gente é formado em... Peguei DP em Reels. A gente é formado em uma área de comunicação, mas a gente entendeu que o SP Invisível é um projeto que é não só de comunicação, ele é um projeto social e a gente é uma ONG hoje. Hoje, 90% da nossa captação vem de pessoas físicas. Então, as nossas ações sociais, as nossas campanhas, as nossas iniciativas de ajudar as pessoas individualmente, é dessa maneira que a gente arrecada para sustentar a SP Invisível. E vocês têm um projeto, vocês colocam um projeto no Kikante, algum lugar assim? O próprio site. No próprio site tem pessoas que contribuem mensalmente. Isso. Tá. Então a gente tem assim, as nossas campanhas pontuais, você pode doar para uma campanha pontual. Você pode, chegou próximo do inverno, a gente vai começar o Inverno Invisível. No Inverno Invisível, o último Inverno Invisível, a gente distribuiu 15 mil moletons, kits de inverno. 15 mil moletons, escova de dente, pasta de dente. Massa. Você pode doar para essa ação.
Ou você pode doar para essa ação e doar mensalmente para que a gente continue, que isso vai ajudar a gente a financiar a nossa parte de cuidado individualizado, de as pequenas ações que a gente faz durante o ano, tudo isso. E também tem essa oportunidade no Natal Invisível. Mas essa é a forma como a gente tem das pessoas contribuírem para a SP Invisível, tudo no nosso site lá, tá tudo claro. Quanto desse dinheiro que eu tô colocando aqui na SP Invisível é um custo operacional. Então tá marcado ali naquela ação, quanto daquilo vai ser destinado para um custo operacional. Tudo custo operacional que eu chamo é a nossa equipe, pessoas, custo de pessoas. Sim, para manter a estrutura. Isso, para manter a estrutura. Então tudo isso está muito claro no nosso site para as pessoas entenderem e a gente tá cada vez se preocupando mais com isso, né? De ter essa transparência, de você conseguir entrar lá e falar assim, pô, quanto que, se eu colocar R$10 aqui na SP Invisível, o que isso significa de fato? Tipo, eu vou estar ajudando como uma pessoa, o quanto eu vou estar ajudando essa pessoa, quanto custa para eu tirar uma pessoa da rua, quanto custa? Então a gente está cada vez mais se organizando, estruturando para conseguir ter mais essa clareza, sabe? Das pessoas visualizarem o quanto o dinheiro dela representa e significa. E as empresas, quando se aproximam de vocês se aproximam, existe uma contrapartida? Elas querem a exposição da marca de alguma forma? Elas preferem, não quero expor minha marca? Existe essa preocupação do brand? Não quero associar minha marca com pessoas em situação de rua, que são invisibilizadas, ou que estão num estado de dignidade, que você fala, pô, a gente viu as matérias em que vocês levam no barbeiro e tal, é incrível, né? A transformação da pessoa, porque a pessoa está sendo cuidada, está sendo, né? E se sente, a autoestima sobe também, né? Sim. Então, eu sei que é uma situação assim, eu tô entrando num vespeiro, né? Porque assim, pô, como é que monetiza isso? Assim, você tem a sua relação com as empresas, que você precisa manter a coisa, mas como é que a gente consegue trazer essa grana aqui e as empresas querem ou não querem aparecer? As empresas querem aparecer, elas querem estar próximas de cada vez mais próximas de instituições. A gente tem criado esses espaços na SP Invisível para isso. É uma coisa que também a gente vai evoluir, assim como a gente estava falando que tá evoluindo a nossa área social. O relacionamento com a empresa também é uma área que a gente quer evoluir para conseguir crescer mais. A gente percebeu que isso é muito importante, né? A gente já tinha percebido, mas nunca tinha dedicado uma coisa pessoa... é perceber, né? Outra coisa é você conseguir tomar uma atitude. Isso. Então... eu acho assim, essa conversa é muito legal, porque a gente estava numa conversa sobre isso com o conselho da SP Invisível e a gente estava pensando isso, o que a gente pode oferecer para as empresas, né? E tem essa parte de reputação e branding, mas eu acho que mais do que isso, o que a SP Invisível tem para oferecer para as empresas é um olhar diferente, uma cultura diferente, um modo de pensar, de fazer diferente. Porque não adianta só aquilo ser algo estético, externo, e internamente, dentro da empresa, com os colaboradores, isso não ser uma verdade. Acho que isso não é uma coisa que faz sentido. Fez sentido o que eu falei? Não. Tipo, esse olhar individualizado que a gente tem, por exemplo, o cara passa a entender também que os funcionários não são um bloco. Okay. Igual a população de rua não é um bloco. O João, a Maria, e cada um tem um problema diferente na sua vida pessoal e chegou no trabalho com esse problema. Entendi. Cada um tem uma habilidade, é melhor que um em outro. Então, à medida que o olhar da empresa se transforma para essa comunidade que vive na rua, também se transforma para a comunidade que faz parte ali da própria empresa, gerando aí. E tem uma coisa que o André não falou, mas que é bem interessante, tem a ver com doação, dinheiro, que a pauta população de rua não é uma pauta que tem muita doação. Então é revolucionário isso que a gente faz no sentido de conseguir fazer a galera engajar nisso, assim. Porque existe um ranking, assim? Dá pra você... Tem esse estudo. Ele sabe mais, tipo, mas tem crianças, cachorro... Criança em estado terminal, idosos, animais, idosos e... Os idosos vêm depois dos animais. E depois, população em situação de rua no censo anterior, 3%. Bem depois, bem depois. Bem, assim, entrou no ranking no último censo, no penúltimo censo que fizeram. Nesse último agora, deu 4% da população brasileira que doa para a população em situação de rua. É um número bem baixo, tá? Quer dizer, de todos os brasileiros que fazem doações, apenas 4% doam para pessoas de rua. E mostra também essa porcentagem de quantos são os brasileiros que fazem doações. É pouquíssimo. Pouquíssimo, baixíssimo. Então é uma causa bem... Por que vocês que estão nessa linha de frente, por que é tão...
Por que as pessoas têm uma Eu dificuldade acho que tão passa grande? pela meritocracia do pensamento das pessoas. De tipo, a criança, o cara fala, pô, não teve culpa de estar passando por isso que tá passando. Vou doar, vou ajudar. O cachorro não teve culpa. O idoso, sei lá, é uma doença que ele tá tendo. O também. idoso, o cara pensa, pô, um dia eu vou ser idoso. Sei lá. Mas o cara que tá em situação de rua, o pessoal já vai lá e julga. Fala, ah, não, esse aí teve a escolha. Tipo, escolheu beber, escolheu ser preso e depois não ser incluído de novo na sociedade. Tipo, eles acham que teve escolha, na verdade. Mas não teve. É toda uma estrutura que leva as pessoas pra rua. Se fosse fácil, assim, escolheu, não escolheu, tipo... Não teria tanto de gente, a rua aumentando sempre, assim, né? E o tanto de gente que não consegue sair dela. Mas eu acho que passa por esse pensamento de meritocracia, porque a maioria é adulto, a maioria tem entre 30 e 40 anos. É chocante isso, E né? aí as pessoas falam, não vou dar meu dinheiro pra alguém que tá igual a mim e vai usar pra beber, vai usar pra não sei o quê, vai, tipo... E não é assim, né? Vocês fizeram um post no começo do ano falando sobre o prefeito de Campinas que proibiu a distribuição de comida em Campinas, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais, porque tipo, você fala, mano, como assim, cara? Tipo, as pessoas estão precisando de comida. Não, você não pode ajudar. O cara vai lá e faz uma lei. Eu acho que ele nunca vai falar disso, mas meu pensamento, o que passou na cabeça dele é: vou solucionar a população de rua deixando morrer de fome. Sendo bem frio, assim, né? Eu acho que quem faz isso pensa desse jeito. Mas o argumento que ele deve ter usado seria de aquele clássico, né? De que quando a gente está dando, a gente aumenta o vício da pessoa de ficar na rua, porque Não vê o acha peixe, que porque ensina a acha que pescar, né? acha que tem um conforto, acha que as pessoas gostam, porque aqui tá ótimo, eu tô recebendo marmita e tal, e não é assim, sabe? Não, nem um pouco, né? E como é que foi a repercussão do post que vocês fizeram? Porque vocês foram lá, assim, a impressão que me deu é que pela primeira, não sei se é a primeira vez, mas é que vocês foram lá e deram uma cutucada, que é coisa, normalmente você está mostrando, retratando as pessoas Sim. e tal, mas dessa vez vocês saíram um pouco dessa linha editorial e pô! Sim. Pô, como assim você está fazendo isso? Você foi lá e cutucou um político na construção de uma lei, né? Sim. De uma política pública. A gente... Como é que foi para Tá. vocês? Pra Foi gente bom? foi bom. A gente faz pouco isso porque a gente não quer gerar ódio nas pessoas. E a gente tem uma linha editorial que não quer que as pessoas tenham ódio, assim, criem sentimentos de ódio de outras pessoas, sabe? E que causem um sentimento ruim. Mas ali foi importante para denunciar uma situação de um prefeito que estava causando algo que daqui a pouco pode acontecer aqui em São Paulo, ou pode acontecer em algum outro lugar. Quando a gente não repreende uma situação daquela, isso pode se espalhar. Pode virar moda. Pode virar moda, entendeu? Então, quando a gente realmente... E eu acho que a SP Invisível cada vez tem tomado essa frente e tem essa voz de falar assim, não, isso tá errado. E o prefeito... Eu acredito que aquilo tenha chego nele, né? Olhar e falar assim, pô, realmente, acho que eu tenho que mudar isso. Se ele não mudar porque ele mudou de ideia, ele muda por causa do eleitorado, né? Porque ele falou, pô, tem muita gente que não tá concordando comigo. Então... E não foi uma cidadezinha, né? Campinas Campinas. Segunda, terceira maior cidade de São Paulo, sei lá. Rica pra caramba, cheio de dinheiro, né? É uma loucura, realmente. É uma Não, coisa... isso não aconteceu só em Campinas, aconteceu no Sul também, do prefeito de lá, tem algumas medidas de... Higienistas, né? Higienista, de não poder estar... Chegou tal horário, ninguém mais pode estar na rua, todo mundo tem que estar no albergue, aí tem algumas cenas de agressão, E eu falei sobre solucionar a partir da morte, assim, mas não é tão distante. Tem muita cidade, por exemplo, que pega a pessoa em situação de rua e manda para outra numa van, Sim. prometendo Pra que vai praia. levar para o albergue. Ou sei lá, simplesmente não pune quem faz alguma coisa com a população de rua. Enfim, são soluções para tirar a pessoa em situação de rua da cena e não necessariamente resolver o problema da pessoa que está em situação de rua. Enxergam as pessoas como os problemas, não pessoas que têm problemas. Entendeu? São problemas do país, né? Não necessariamente problemas... Eu já encontrei uma pessoa em situação de rua na praia, que o cara... Eu falei, como é que por que você veio pra praia? Ele era daqui de São Paulo. Falou, tem uma van lá em São Paulo que é de graça, a gente parar ali na Praça da Sé, todo mundo que quiser entra e a gente vem aqui pra praia. É isso. E aí largam lá. Vamos lá. Tipo, vamos deixar Você aqui, em volta, tirar aqui do centro e vamos levar pra praia. Nossa.
A gente valoriza aqui no Meu Nome é Correria bastante a linguagem e a gente percebe que vocês usam pessoas em situação de rua. Vocês não falam moradores de rua. Como é que se desenvolveu isso? Eu acredito que seja por entender que eles não estiveram sempre lá, não nasceram lá. Tem essa questão de que morar, pra mim, envolve conforto. Tipo, eu moro na minha casa, minha cama, onde é meu lar. O cara não tem essa relação com a rua, ele tá ali deitado no chão. Mas o uso de porque situação é por isso, porque ele não nasceu lá, ele hoje está lá, pode amanhã não estar. O Padre Júlio fala situação de casa, né? A gente está em situação de casa, um dia a gente pode estar igual a eles também. Então é essa ideia de transitório e de que aquilo não define a identidade dele. Isso também é muito doido, de que não é o cara que não é o fato dele estar na rua que define a identidade de quem ele é. Ele tem muita coisa que ele já viveu na vida inteira dele, viajou o mundo, talvez, e para hoje tá ali e a gente vai falar que ele é aquilo ali? Não pode. É uma expressão que a gente usa também no caso de refúgio, né? Assim, evitar falar refugiados, porque não é uma situação natal, vamos dizer, são pessoas em situação de refúgio, né? E se você falar para um morador de rua que ele é você é morador de rua? Ele vai falar, não, eu sou morador de calçada, eu não moro no meio da rua. O carro atropela. Então, ninguém mora na rua. Então, também esse é um dos motivos, porque os caras, né, e eles têm razão, e é uma situação, porque acho que é justamente falar que é um estado atual e não uma verdade de fato para sempre. Né? Vocês fizeram recentemente uma parceria também com o Laboratório Fantasma, né? Que foi muito bacana. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre como é que surgiu, como é que vocês se aproximaram do Emicida, do pessoal. Cara, foi do muito Lab do Fantasma. nada. Eu tava almoçando e chegou uma mensagem e um número que eu não tenho salvo, então não tinha foto, falando, aqui é o Evandro, da Lab Fantasma, que é o irmão do Emicida, o Fiote. Posso te ligar? E aí ele ligou explicando que eles queriam lançar uma coleção, relançar, né, de clássicos e tal, chamada Respeite a Minha História, e pensaram na gente porque tem tudo a ver com histórias, né? A gente contar a história e quando a gente conta a história da população de rua, a gente também pede respeito pela história deles. E aí eles queriam fazer esse lance de, ao mesmo tempo que a campanha tem tudo a ver com histórias, usar a galera em situação de rua como modelo. Então, enquanto rolava o nosso Natal Invisível lá, eles fizeram um dia de filmagens ali, de ensaio, de foto. E foi muito bom para a autoestima da galera, assim, também. Conheceram o Rael, a Drica, tiveram um dia ali de beleza, enfim, foi bem legal, assim. E foi muito surpresa, foi um passo que eles deram, assim, e que a gente não estava esperando. Foi uma surpresa boa aí pro final do ano. Foi legal. E o mais legal foi que rendeu pro Natal Invisível. Super que a gente não esperava mesmo. Um show pra população em situação de rua do Rael e da Drica. E eles piraram, assim, tipo, foi um negócio que o Rael queria fazer lá e pegou o violão, um violão que tinha lá com 2 cordas a menos, eu acho, e tocou. O pessoal gostou muito, assim. Que lindo, né? A gente está falando de... vocês dos últimos anos têm dedicado a vida de vocês a contar histórias de pessoas invisíveis. E aí tem o slogan, fala aí, repete, vamos ver se você sabe mesmo. O slogan, histórias que transformam vidas. O menino do marketing muda isso aí todo dia. Histórias que transformam vidas. Como a vida de vocês foi transformada? Boa. Eu falei isso, o nosso slogan era abra seus olhos. Já foi a cidade que ninguém vê. A cidade que ninguém vê. E agora é esse. E, bom, mudou muito a minha vida, né? Vocês ficam me julgando aí que eu sou o Steve Jobs. Mas eu acho que eu acho que tinha sonhos e ideais, assim, que hoje eu não me vejo nesse lugar, sabe? Como prioridades de, quero, tipo assim, meu sonho é comprar um carro, uma Land Rover. Meu sonho é, tipo, ter uma casa muito grande. Eu não julgo quem tem esse sonho, mas esse não é mais o meu sonho, né? Acho que isso que mudou em mim, mudou minhas prioridades, a minha visão. Tipo assim, eu acho que eu tenho meus valores, sabe? Eu acho que eu tenho outros valores do que é realmente importante pro mundo, pra mim. Eu valorizo mais as pessoas. Eu
eu acredito mais em pessoas, eu acho que esse espírito de doar, né? Esse espírito de estar junto, de estar perto, de saber que a vida, ela não é juntar um monte de dinheiro. Ela é sobre você se relacionar, você trocar, você valorizar, você entender o próximo como um igual. Então isso que mudou bastante pra mim, assim. E você? Cara, a gente sempre contou histórias, mas eu tenho visto cada vez mais a necessidade de olhar pra minha história, acolher a minha história, bater de frente com a minha história, perdoar a minha história e esse olhar pra minha história tem parte com o SP Invisível também. Eu acho que olhar pra história dos outros fez eu ter coragem de olhar pra minha história também. Opa, agora chegamos num ponto interessante. Isso, Qual é isso essa história, é bem legal. Vinícius? Conta pra gente. Entender uns lances de que, tipo, eu sempre falava, pô, fiz isso porque, sei lá, não tive pai. Fiz isso por causa disso. E não é assim, sabe? Tipo, a gente não é refém dessas coisas. Óbvio que afetam, mas a gente não é refém dessas coisas, não pode ser. Então, eu acho que esse lance de entender mais minha história, eu acho que é o que mudou em mim, sabe? Isso foi um exemplo aleatório ou foi literal? Não, eu cresci, eu e minha mãe, desde os meus 4 anos. Meu pai faleceu. Falecido. Foi o mesmo câncer do Covas, no estômago lá, só que não com o dinheiro que ele tinha, então foi mais rápido. Entendi. E foi uma coisa, claro, marcou muito a perda do pai, muito forte. Por exemplo, crescer sem eu falei esses dias, né? Eu nunca vi minha mãe esposa, sabe? Se relacionando com alguém e tal. Eu sempre vi ela mãe, mas nunca tive essa. Não sei como ela é sendo uma esposa, sei lá. Você nunca deixou também, né? Não, Tô brincando. Porque ela teve um namorado ali, mas não rendeu. Mas algumas coisas assim você cresce sem essa imagem, né? Aí você vai caçando de outros caras. O próprio pai do André. Tipo, você pega, esse cara aqui eu quero ser igual a ele nesse sentido, esse aqui eu quero ser igual nesse sentido, mas não tem um referente. E você cria uma imagem, né? Eu até falei isso na terapia, que teve algum Dia dos Pais aí que deu uma saudade do meu pai, aí ela falou, você tá com saudade do seu pai ou de um pai? Porque você fala, poderia estar tomando uma breja com ele, vai que ele nem bebe, vai que ele tinha uns papos que você não gosta, você criou uma imagem e você fala, meu pai seria assim, mas talvez não fosse. Então isso é muito doido, assim, começar a bater de frente com a história e entender que por mais que te afetou, você não pode ficar usando de muleta ali. Entendi, você não pode usar a sua história para justificar suas ações. Pra ser cuzão com as pessoas, pode falar isso? Claro, pô, existe espaço pra gente falar isso. Pô. Não, o palavrão. Você não pode usar, tipo, da sua história pra ser cuzão com as pessoas, pra ferir pessoas, enfim. Mas o fato de você ter sido ferido por motivo, Exato, seja intencional ou não é justificativa para que você possa ter o direito de ferir outras pessoas. Porque senão a gente vai se ferindo até o último... Sim, vira uma coisa, uma espiral, né? Por outro lado, você entrou em contato com, ao entrar em contato com as histórias destas pessoas que estavam nas ruas, como você mesmo falou, você conseguiu entrar em contato também com as carências que você tinha. Então, carências tão evidentes ali na rua, e a sua carência talvez você não estivesse trabalhando, mas a partir daí você conseguiu, olha só, sinto falta disso, sinto falta daquilo, e conseguiu compor um outro mundo. Entender, por exemplo, a gente ouve muito disso, sonhos parecidos com os que a gente conseguiu fazer, quando a gente entrevista adolescentes, jovens, e ele fala, meu sonho é jogar basquete, aí você jogou basquete a vida inteira, meu sonho é estudar jornalismo, estudar cinema, meu sonho é, sei lá, poder viajar para fora do Brasil, e aí você vê que por algumas coisas não é você lá e ele na sua situação, por uma questão de estrutura, de privilégio, enfim. Ou o cara fala, é muito comum ver essa história também, o cara fala, perdi meu pai, fiquei sem chão, vim pra rua porque eu não me dava bem com a minha mãe, não me dava bem com o meu padrasto, enfim. E aí você vê que até família também é um privilégio, porque... Quando eu perdi meu pai, vô apareceu, vó, mãe, um monte de gente... Existiu uma rede de apoio. Surgiu pra ter essa rede. Aí você fala, então eu tive isso também, enfim.
Quando a gente ouve histórias que são muito parecidas com as nossas, seja em sonho, seja em vontade, seja nas perdas, enfim, bate bastante. Assim. A gente fez uma série uma vez de adolescentes, na época do debate da redução da maioridade penal e tal, para mostrar quem que ia se ferrar com isso, né? Tava todo mundo falando de redução, mas ninguém ouvia os adolescentes. Óbvio que a gente protegeu a imagem e tal. Mas... E é isso, é um monte de história de carência. E aí o moleque chega, sei lá, assalta um mercado pra comer. E aí por isso ele vai preso junto com um cara que, sei lá, cometeu um crime pesado, sabe? Enfim, já fugi do assunto, mas... Não, de forma alguma. Acho que você tá falando... Tá se aprofundando aí na questão da... a gente essas histórias, né? Resumindo, essas histórias muito próximas das nossas são algo que conectam bastante, assim, e fazem a gente olhar para nós. Sim, ainda que nem pareçam tão próximas, né? Você cuidar da ferida de outras pessoas ajuda você a se curar também, né? A cicatrizar as suas feridas. Entender que todos nós estamos feridos, claro que diferente da população em situação de rua, uma ferida muito maior, mas existem feridas simbólicas e não simbólicas também que todos nós como seres humanos temos, né? Porque sempre achamos que os pais, ou seja lá quem for, né, poderiam ter sido diferentes, poderiam ter recebido isso, a gente tende a olhar, se a gente não tem um olhar mais focado, tende a olhar o que não temos e... Vocês já imaginaram em fazer um São Paulo invisível? Porque assim, você está me contando umas coisas, quando você chegou aqui, quando eles chegaram aqui, a gente se cumprimentou e tal, não sei o quê, né? Tipo, não tinha ideia disso que você está me falando. Não tinha ideia da falta que seu pai fez, né, quando você perdeu tão cedo. E, enfim, surgiu do nada. Não, nem pá! eu tinha também. Surgiu por terapia. Eu fiquei pensando, vocês já pensaram em fazer uma sessão só, uma coisa, de São Paulo Invisível das celebridades? Tipo, das coisas que... Tipo, porque eu, né, no Instagram de vocês... Pode ser, mas no Instagram de vocês, por exemplo, tem as fotos das pessoas. Aí tem lá essa linha aqui do espancamento, essa linha aqui, não sei de quê, essa aqui. E a celebridade, ela esconde, né, de uma maneira geral, esconde essas coisas para parecer sempre linda, beleza e tal. Criar né? uma imagem. E aí, tipo, de repente você põe aquela pessoa, Gisele Bündchen, putz, essa linha, sei lá, tipo, eu perdi não sei quem, eu sofri com isso pra caralho, não sei o quê, porque eu era... magrela e alta, quando eu era criança, sofria bullying. Hoje ela domina a passarela, mas, sei lá, foi uma viagem que passou. Não, a gente nunca tinha pensado nesse lance das celebridades, essa ideia é bem legal. A gente tinha pensado, acho que uma vez, em fazer com umas pessoas bem ricas, assim, uma vez. Fui Vini, tipo, pegar uns caras bem milionários, assim, tipo assim, que estão, né, naquele pedestal e fazer uma história deles. Tipo, qual que é a sua história, assim, sabe? Pra saber qual é o outro lado desse cara, assim, né? Tipo assim, entender. Mas essa também das celebridades é uma ideia legal. Uma ideia Pode legal. ser interessante. Pega a Anitta, por exemplo. Qual é o trauma da Anitta? Né? Mas a Anitta também ela era de igreja, sabia? A maioria. A maioria dos cantores de igreja. Uma vez eu cruzei com a Anitta eu estava fazendo uma matéria lá da Liga, ela foi participar do CQC, e aí eu tinha que fazer uma... Pô, eu não sei o que eu vou falar com a Anitta, eu só tinha tipo, a menina ia sair do camarim, ia subir lá, não sei o que. Aí eu encontrei ela, a gente começou a trocar uma ideia, ela falou essa coisa da igreja, eu falei, pô, então canta aí a música de São Francisco de Assis, tá ligado? Tipo, a menina cantou, é muito louco. E São Francisco de Assis, sei lá porque, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que é da doação, de você cuidar do outro, né? Essa percepção de... Pô, esse lance da Liga, nossa, acho que é uma das grandes inspirações também, assim, pra SP Invisível. É contar a história, né? Porque, pô, a Liga é muito legal, acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, eu vejo muito a SP Invisível na Liga, assim, de chegar nas pessoas e, sabe, cada um com seu estilo e eu acho muito legal. A gente até um tempo atrás eu tava pensando em formatos, né, de como contar essas histórias, de como conversar através de vídeo, e a Liga foi uma grande inspiração pra gente. É um programa que eu fico muito triste de ter acabado. É verdade, eu também. Bom, próximos passos, né? Assim, como é que vocês estão vendo? Assim, você já tem 2 livros lançados também, né? Foi tipo um spin-off aí do projeto, de alguma forma, né? São livros de fotografia, né? Sim. O primeiro é a cidade... A cidade que ninguém vê e a pandemia que ninguém vê. E a pandemia que ninguém vê. Como é que foi? Eu esqueci de trazer o seu aqui. Que pena. Depois eu te passo o endereço, cara. Não seja por isso. Seja por isso, não. Vai acontecer. Como é que foi a experiência de editar, né? Normalmente vocês estão editando no meio digital.
e editaram no meio gráfico. E não é, começaram pela parte difícil, que é a parte de foto, porque é tudo mais caro, né, papel, impressão, blá, blá, blá. Como é que foi essa experiência? Foi bem legal. A gente realmente foi surpreendente, assim, quando a gente teve eu tive esse contato, né? Eu que sou mais da fotografia, com a imagem no papel. Porque foi tanto tempo produzindo pra web, pra internet, né? E eu não tinha impresso uma foto minha, assim, tipo assim, era eu e a tela. Eu sempre me dediquei muito, assim, nessa edição. Hoje eu não consigo me dedicar tanto, né, à fotografia. Mas quando eu peguei no papel, assim, falei, poxa, que legal isso, assim, uma pessoa aqui, e eu gosto muito dessa ideia. Pra mim o livro é uma coisa que faz muito sentido, porque é uma forma da gente conseguir colocar essas histórias na casa das pessoas, sabe? No meio da casa de alguém. Coffee Table Book. Isso, é isso. E esses Coffee Table Books, assim, né, esses livros de centro de mesa, eles geram diálogo, eles geram conversa. Eu acho que abrir esse espaço dentro da casa não é aquela coisa assim, deixa eu te mostrar uma página aqui no celular, ou não vem aqui no meu computador. Não, é uma coisa que tá ali. Ritualiza mesmo. E aí a gente começa a conversar sobre aquele assunto. Eu acho isso muito legal. Então, acho que foi por isso que a gente fez esses 2 livros. São livros muito legais. O A Cidade que Ninguém Vê já acabou. Ou A Pandemia que Ninguém Vê não acabou, mas não tá à venda no momento. A gente não tá vendendo no momento. A gente parou as vendas recentemente. Vai voltar daqui uns 2 meses. Parou as vendas porque os livros acabaram? Por causa de logística? Eu não entendi. Porque a gente tá num processo de reestruturação e então a gente teve que encerrar nossa loja por enquanto. Entendi. Mas de captação que você perguntou, o da cidade foi mais um... A gente já tem tanta história, não pegamos pensando pro livro. Isso. E vamos lançar um livro. Foi até um marco, porque nem sei se você percebeu isso. Foi quando a gente começou a fazer ação. A gente lançou o livro e, tipo, então, pode ser. Eu gosto de contar que até o livro a gente só contava história. Depois do livro a gente começou a fazer as ações. Incrível. Mas o da pandemia foi um momento que o André parou e captou histórias para esse livro da pandemia. E lançou depois. Mas o que eu gosto de brisar também, que ter o livro dá uma eternizada assim na coisa, porque eu fico muito preocupado, por mais que seja hoje tão comum, Facebook, Instagram, a gente tá jogando nosso conteúdo e dependendo dele para uma empresa, né, na verdade. Você tem cópia que um dia tá pode, guardado no que um seu dia pode servidor? acabar. Que um dia pode acabar, Sim, sabe? sim. Então, o que vai virar esse conteúdo? Vai ter que migrar tudo para o novo Facebook que vai lançar, sei lá. Então o livro eu acho que dá essa eternizada assim na coisa. Muito interessante. Você falou uma coisa que eu acho que é um desafio de toda correria, que é o seguinte, você falou, o negócio está crescendo, eu não tenho mais tempo de fotografar, pouco. Você começa a fazer uma coisa, você acha um tesão, eu adoro apresentar. Chega uma hora que você está tipo produzindo, você vê, cara, e aí, mano? Bem isso. Como você conseguiu se adaptar a esse novo formato? Você acha que você gostaria de voltar a fotografar, de conseguir delegar isso para alguma outra pessoa? Como é que funciona? Porque você me parece que continua... Eu gosto da rua. Continua na rua, você continua seguindo aquela pulsão inicial. Você, na verdade, teve a sua vida um pouco transformada e você está indo para outro lado. Essa é a minha crise pessoal, assim, né? De como lidar com isso. Porque chegou um momento na SP Invisível que eu percebi que para ela crescer, né, para esse projeto crescer, para isso virar uma ONG, para isso ter mais tempo de vida, eu preciso mudar. E aí eu conto que assim, eu era o fotógrafo da SP Invisível, e aí eu passei a ser uma pessoa que se preocupou mais com o marketing da SP Invisível, para aquilo ganhar mais propulsão, né, ganhar mais visibilidade. E aí depois eu fui mais para um papel de presidente e CEO da SP Invisível para conseguir pensar uma organização e um organismo que pudesse ser, né, ter uma estrutura e ser maior do que só eu e o Vinícius. Isso foi um processo aí desses 8 anos que hoje a gente consegue ter um diretor de operações e de ações da área social, uma diretora de marketing. Então, isso é o começo, eu acredito, desse meu resgate à minha liberdade, né? Porque o André, na verdade, ele é muito mais uma pessoa criativa, artística, do que o empreendedor que é hoje, que tem que ser hoje.
Então é o meu exercício, assim, de, pô, como que eu vou fazer para conciliar isso, mas resgatar as minhas origens de expressar a minha arte, né? De fazer o que eu acredito, os meus ideais. Então, não me arrependo, mas eu tenho consciência de que isso não pode continuar do jeito que tá, entendeu? Entendi. Não, mas é um caminho que todo mundo que cresce normalmente passa por essa questão, por esse desafio, né? Como é que você continua fazendo as coisas que você é bom e ao mesmo tempo ganhando escala, né? E conseguindo. E aí E o horrível disso é que você está sempre fazendo alguma coisa que você não sabe. Né? Tipo, você sempre é ruim. Sempre aprendendo. Você é um ótimo fotógrafo, mas você começou a fazer o marketing. Pô, eu não sei nada de marketing, que merda. Aí, né, tipo, aí você ajeita o marketing, aí você vai para outra área. Pô, eu não sei nada disso, cara. Tipo, é horrível. Assim, você tá sempre... Parece sempre clumsy, né? Sempre eu acho bem uma coisa bem... E hoje toda a profissão é TikTok, né? Também. Além de tudo, tem que produzir o conteúdo. Vocês estão no TikTok também? O SP tá no TikTok. Também tá no TikTok. E como é que é, cara? Vocês estão com uma questão interessante, porque essas redes sociais, por exemplo, o TikTok é a rede da dancinha. Como é que você leva todo esse conteúdo tão denso assim para lá? O Instagram é o lugar do, tipo, né, dos filtros, das coisas. Você está mostrando a realidade mais crua ali das pessoas. A gente tem isso como desafio, a gente tem no nosso planejamento estratégico como desafio, assim, da gente conseguir estar presente. Como que a gente vai conseguir estar presente na vida das pessoas com essa transição tecnológica, com essa transição de mídia, de, pô, o formato que a gente tem que produzir agora é muito mais vídeo do que foto, né? A gente, tipo, a gente tem 8 anos de produção de, sei lá, 90%, 95% do nosso conteúdo de foto e texto. E a gente se depara no momento agora da história das redes sociais que a gente tem que fazer vídeo. Então, a gente está se dedicando com isso, com o TikTok, com o Reels, de produzir essas histórias. A gente tem que mudar a forma como a gente faz. Antes a gente fazia, tudo que a gente fazia era um storytelling. Agora a gente tem que fazer um story doing. A gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Porque aquele storytelling que era só contar e não fazer, não se sustenta mais também nas redes sociais. Então a gente está mudando tudo por conta disso. E aí a gente vai entrar, né, num metaverso, e aí a gente já está se perguntando como que a população em situação de rua vai estar representada no metaverso, como que a população em situação de rua vai estar na sociedade, né? Vai estar conversando com a sociedade, porque esse é o nosso desafio. O nosso desafio não é colocar uma história no Instagram. Nosso desafio é como conectar a população em situação de rua com a sociedade. Isso que você perguntou foi o questionamento inicial, não o nosso, mas do pastor lá atrás com os adolescentes, de tipo, as redes de vocês estão muito superficiais, muito fakes, só belo, só... não um belo cantor, antes fosse, mas só gatinho, cachorrinho, selfie, viagem, restaurante, vamos mostrar o que a galera não quer mostrar. Foi esse questionamento que fez os adolescentes irem pra rua e tal. E é o que reforça até hoje, tipo, como que vai colocar isso no dia a dia da galera, como que vai colocar num feed ali tão bonito, com viagens e restaurante, a realidade, né? Sim, e que a pessoa vai ali e vai, tipo, eventualmente dar um like, porque mais tarde ela quer ajudar, e tudo, né? Não é que ela vai passar correndo, ai meu Deus! Então, assim, como você mostra a realidade, ao mesmo tempo inspira as pessoas, né, tenta mobilizá-las de alguma forma para um call to action. Tudo, E a gente está competindo com o novo clipe da Beyoncé, a gente está competindo com o meme do gatinho, a gente está competindo com tudo, né? Não tem... Então a gente tem que levar muito, a gente leva muito a sério, a gente faz com muita qualidade porque a gente sabe da guerra, não uma guerra, a guerra é uma palavra que tá ruim agora, mas da... Agora. Não, agora sim, né? Porque, pô... Quem vai ficar dançando então no TikTok é você, Vini. O Vini tá escalado aí. Mas às vezes eu dou uma brisada no TikTok. Eu peguei aquela vela do mundano do Bolsonaro, você viu isso aí? Não. No meu eu fico lá brincando, ele montou uma vela do Bolsonaro, eu falei, vamos derreter o Bolsonaro. Aí fiz pro TikTok, aí jogo, mas não fico pensando muito se vai bombar ou não, mas isso no meu, pessoal. Mas no do SP, a gente tá usando o TikTok com esse story doing, né? Que é o cara no barbeiro, que é arrumando um lugar pro outro dormir. Levando no shopping as pessoas. No shopping. Ou às vezes, por exemplo, se tem dancinha, os voluntários. Já mas eu não sou da dancinha, não. Muito legal, muito bacana. Olha, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. É um grande prazer receber pessoas que estão se transformando e, ao mesmo tempo, que estão buscando uma transformação maior
dentro da sociedade, seja um grupo pequeno, né, ao seu redor, como vocês começaram, e a gente sabe que são sementes que vão crescendo ao longo do tempo, se forem bem cultivadas e tudo mais, com bastante energia e amor, a gente consegue expandir, né, crescer e atingir mais pessoas. Então, a gente só tem a agradecer, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade para mandar uma mensagem para quem estiver nos assistindo. Quem ainda não estiver seguindo eles nas redes sociais, como é que faz para seguir o SP Invisível? SP Invisível em tudo. Tem um underscore ali, não? É tudo junto? A SP Invisível tudo junto, @SP Invisível no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, YouTube. Nosso site no YouTube também. Vão lá no YouTube, pessoal, que vale muito a pena. Inscreva aí, ativa o sininho. Ativa o sininho. Você tá no YouTube agora falando. E no nosso site também. O site é um lugar muito legal para quem quiser conhecer o projeto mais a fundo, para quem quiser entender, tipo, as nossas iniciativas, entender tudo. Se voluntariar com clareza, assim, né? Não só consumir essa informação que a gente produz, mas também fazer parte. Isso, que eu ia te perguntar. Alguém que está nos assistindo, que queira replicar esse trabalho de vocês. Pô, a gente gostaria de fazer o SP Invisível aqui em Campinas, o Campinas Invisível, não sei. Tem uma galera que começou em várias cidades. A gente já esteve mais alinhado, a gente quer um dia também, mas a gente fala para o pessoal começar sabendo que não é uma página que dá para produzir conteúdo em casa fácil e tal, exige um trabalho, um comprometimento. Porque tem muita gente que começou e parou a página. 42 cidades já começaram a fazer e aí pararam, assim. Então, acho que algumas continuaram. Por exemplo, o Brasília Invisível é um muito forte, muito legal, que faz um trabalho muito legal. Se alguém quiser, entre em contato com a gente. No nosso site vai ter o nosso e-mail, oi@spinvisível, pode entrar em contato e a gente passa algumas orientações. Tá fazendo um negócio bem legal. Lisboa tá fazendo bem legal também, tá ativo. É isso, assim, quem quiser também ser doador, no nosso site lá também tem algumas opções para você contribuir com o projeto. Show. Então... E vamos aí, vamos fazer. Vamos se lançar que a gente vai aprendendo correria. no caminho. Correria. Não é correria. Estamos finalizando mais um episódio incrível. Foi muito legal estar aqui conversando com vocês, ter a participação de vocês nos ouvindo também aqui no YouTube. Bom, você já está no YouTube, né? Então você sabe. E sabe também que o nosso site é www.meunomeecorreria.com.br e no Instagram e no Twitter você encontra a gente com @meunomecorreria, sem o segundo E. Então é Meu Nome é Correria, mas no Instagram e no Twitter, Meu Nome Correria. Muito obrigado. Fiquem ligados nas nossas redes que a gente vai postando aí o conteúdo dos convidados e das convidadas e também dos nossos nossas futuras conversas. Valeu, grande abraço.